Fala galerinha, tudo bem? Preparados para a aula de hoje? Então vamos lá de geografia. Prepare sua área de trabalho, pegue seu material, caderno, lápis, livro. O Atlas é importantíssimo, tá? E vamos lá, anote o roteiro de aula, faça o cabeçalho. Não esqueça de anotar o dever de casa também aí no caderno. E vamos de aula. A aula de hoje, nós vamos começar o capítulo 7, tá? Que na página 169, e essa aula ela vai ser dividida em duas partes, né? Hoje a gente vai dar a introdução, a primeira parte, na aula seguinte a gente finaliza o capítulo 7, que debaixo do tema, os agentes externos do relevo, né? Onde nós vamos se concentrar agora nos modeladores, os agentes que modelam o relevo, mas pela parte externa, ou aqui onde nós moramos, na litosfera, que é a camada mais superficial da Terra. Na aula anterior, nós falamos dos agentes internos. Poderia ser o vulcanismo, tectonismo, né? Tudo isso que vem do interior da Terra acaba ajudando a formar o relevo. E agora não, agora são os agentes externos, os que estão aqui, quase que visíveis a olho nu, né? Então aqui na página, começando na página 170, né, onde o primeiro significado que a gente tem que entender sobre os agentes externos é o que é o intemperismo, tá? Ou, como diz aqui no subtítulo, processo de meteorização. Mas o nome mais comum que a gente mais fala é intemperismo, tá? Intemperismo, ele seria o processo de desgaste, tá, das rochas, de alguma maneira, de alguma forma. E para esse processo nós temos, ele pode acontecer, esse desgaste, ele pode acontecer de forma química, né, física e também por, biológico, intemperismo biológico. Então nós temos intemperismo físico ou mecânico, como trata aqui, tá? Intemperismo químico e o intemperismo biológico. Vamos explicar rapidamente como é que funciona cada um deles, tá? Intemperismo físico ou mecânico, tá? É aquele, por exemplo, onde você tem a ação, por exemplo, da água congelada, né? Ou da chuva. Vamos imaginar assim a chuva. A chuva ela entra, infiltra na terra, né? E ela acaba por desgastar. Em alguns lugares, né? Muito frio, o que vai acontecer? Essa água congelada, ela vai acabar por ela ter um inchaço, e aí ela começa a quebrar as rochas de alguma maneira. Também nós temos intemperismo físico, quando você tem, por exemplo, isso mais comum aqui em algumas regiões do nosso país, aquele chão rachado, que, ou seja, devido ao excesso de calor, a ausência de umidade, a rocha ela começa a quebrar, a se separar, tá? Vocês já devem ter visto em alguma imagem do Nordeste, aquele chão todo rachadinho. Aquilo ali é uma forma de intemperismo químico, tá? Físico, desculpa. Intemperismo químico, é o que eu vou falar agora, é aquele, por exemplo, resultante da lavagem da rocha através da água, tá? Ou algum outro elemento, né, que vai fazer o quê? Ele vai aos poucos. Quando eu falo aos poucos, gente, é porque às vezes é um processo que demora milhões de anos, né? Então essa rocha ela vai se decompondo, a água vai lavando, vai levando alguns sedimentos e essa rocha vai enfraquecendo, pelo menos na sua camada mais superficial, até que em determinado momento ela vai tendo um outro formato diferente daquele formato inicial de quando ela se quebrou de uma rocha maior, né? E o intemperismo agora biológico é aquele feito a partir de organismos vivos, tá? Que pode ser o homem, né? Quando ele escava alguma coisa, pode ser um animal, né? Que também vai ali e mexe, movimenta a terra. E animais, insetos, bactérias, tudo isso, em algum momento, desgasta a pedra, a rocha por algum motivo, fazer uma casa, uma toca, né? Ou mesmo no caso do homem, para a construção civil, você desgasta aquele relevo
e acaba fazendo um novo formato. Então esse aí seria um temperismo biológico. Seguindo aqui para a página 173, né? 172, 173. Aqui na 172 ele começa a falar dos ventos, né? Que é importante agente modelador do relevo. O vento, ele com a sua força, né? Ele acaba levando aquela poeira, aqueles pequenos detritos. Com certeza algum de vocês em algum momento esteve parado numa rua, um local qualquer, e o vento muito forte jogou partículas, né, de areia, ou que venha de areia, ou de poeira, que venha a ser o quê? Detrimento de rochas. Em algum momento ela pertenceu a uma rocha. E às vezes o vento é tão forte que aquela poeira, ou aquela areia, né, ela chega a doer quando ela bate na sua pele. Então aquilo ali é o vento transportando, né, parte de uma rocha, do que um dia foi uma rocha. E isso também, quando a gente fala em tempo geológico, no decorrer de milhões de anos, ele acaba por formar verdadeiras esculturas, né? E também por dunas de areia, como nós vemos das regiões mais secas ou de praia, desertos ou praia, é muito comum nós vemos duna. É uma formação de relevo que ela é transitória, ela se forma muito rápido, porque ela depende do vento. Aqui na página 174 nós temos algumas imagens disso. Em outros lugares, né, mais no interior do Brasil, ou mesmo no centro-oeste, você vai ter o vento esculpindo nas rochas várias coisas obras maravilhosas, né? E aqui nós temos essas imagens aqui muito bonitas na página 174. Um outro agente de formação do relevo, também importante, são as águas marinhas, né? Ou a força das ondas do mar. Em determinado momento, ele destrói um relevo e em determinado momento ele constrói. Como assim, professor? Sim, a força do vento, das águas marinhas, né? Conforme nós vamos ver aqui a partir da página 175 e 176, ela acaba formando as praias, né? Os cabos, tá? Aqui nós temos a definição, aqui nas páginas que eu acabei de citar, o 75 e o 76, a definição de cada um dessas formações, né? Praia, restinga, cabo. Tá? Então ajuda a formar esse tipo de formação de relevo. E nós temos também algumas formações que são aquelas que a força do mar tem uma força destruidora, como as falésias. Tá? Logo aqui no alto da página 176 tem uma figura aí mostrando, tá, o que seria uma falésia, tá? Que são aqueles imensos paredões próximos a áreas próximas a lugares próximos ao mar, que você não tem praia, é simplesmente um paredão rochoso, tá? E o último modo de transformar o relevo é através das geleiras, pouco comum aqui no Brasil, né? Mas citado aqui no livro, seria o quê? O gelo que, ao se acumular no alto das montanhas ou nas regiões dos árticos, né, próximos aos árticos, ele acaba destruindo, né, parte do que seria o relevo original, transformando toda aquela área levando, quando se acumula, a neve. E essa neve, em alguma maneira, tem a chamada avalanche, né? Ele acaba destruindo parte daquele relevo original. E daí você também tem uma das formas de transformação desse relevo. Agora, fiquem aí com os exercícios da página 179, tá bom? E daqui a pouco eu estou entrando em contato com vocês e pedindo que vocês me dêem retorno desses exercícios. Exercício 1, 2, 3 e 4. Eu quero que todos enviem esses exercícios para mim. Tá bom, gente? Eu estou aqui do outro lado do telefone, aguardando remotamente, online agora, né? Aguardando aí a sua dúvida e os seus exercícios até o final dessa aula. E para aquele que vai ver depois, está vendo depois da aula esse vídeo aqui, eu espero que você me mande os exercícios depois da aula, tá? Preferencialmente, pode tirar um retrato do caderno, pode mandar um áudio, né? A pergunta e a resposta correta, e também você pode escrever, tá bom? Estou aqui do outro lado do telefone aguardando o seu contato. Tchau e até
Até daqui a pouco.